É a jovem A jovem. É o item 3, tá, gente? Não, não, item 4, Quatro. desculpa. É quando, na verdade, a Evelina toma aquele choque, né? Ver o marido dela, aquela situação toda e tal, né? Que a gente viu. A jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto Cefa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou o ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto. Ansiava retomar a companhia. Impossível demorar-se no lar, que reconhecia haver perdido para sempre. Balda de autocrítica, a face da superexcitação de que se via possuída, tão logo se viu na rua, clamou pelo amigo em voz estentórica. E quando Fantine repontou à frente, atirou-se-lhe aos braços, qual criança desarvorada. Ah, Ernesto, Ernesto, não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo a voltar caminho andando, e sentando-a junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora, amarrotada, fazia entre soluços. Fantine compadeceu-se, procurando olvidar as próprias apreensões. Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vivida por ambos em comum convertera-o para ela num amigo incondicional. Ouvindo-a, compartia-lhe a dor, tomava-lhe o partido, esquecia-se, enternecido, esforçou-se por serená-la, expondo conselheiral. Justo que assim seja, Evelina. Evelina, Caio é jovem. Você e ele não formavam um casal de velhos, como acontece com Elisa. Admito que ele terá um lugar no coração particularmente reservado para você, mas de certo experimenta as necessidades do homem comum. Mas a moça que está com ele é a mesma Vera que lhe escrevia os bilhetes de meu conhecimento. A mesma. Isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje. Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal, tenho pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados e estes nos ampararam e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo? Que teremos feito da existência no mundo? Um curso de egoísmo ou de um aprendizado de abnegação? A voz dele estava encharcada de pranto íntimo. Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? Falamos tanto em devotamento quando fundidos ao corpo terrestre. Não será depois da morte o tempo mais propício à demonstração de nossas juras? Não haverá chegado um instante que Serpa mais necessita de consideração e carinho? Não tanto pelas palavras, mas pelo tom que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade. Muito bem. Bom, então no item 4.1, a gente coloca o seguinte aqui. Bastante abalada com tudo o que ouvia e com seus sonhos desfeitos, Evelina corre para buscar os conselhos e o consolo de Serpa, aquele que se convertera em um grande amigo. Ele explica a necessidade... Serpa? Não, Fantini, desculpa. Ó, tá vendo? É difícil, cara. Não se pode confiar nos estagiários, tá? Se o Reinaldo não me avisa, vou puxar o orelha do espírito. Né, Valéria? Você já falaram. É igual aquela piadinha do obsessor, cara. O obsessor não deixa eu fazer, o obsessor da guarda dele não me culpa, não. Não tem nada a ver com isso. O consolo de Fantine, aquele que se convertera em um grande amigo. Ele explica a necessidade de rever os antigos pontos de vista terrenos, em que muitos dos que os dois viveram se resume a uma pergunta que ele lhe dirige.
que teremos feito da existência no mundo? Um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? Esse questionamento nos leva a buscar compreender nosso papel nesse mundo. Aqui eu dou uma paradinha, só rapidinho. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Gostei da pergunta, mas Qual é a o nosso, resposta. qual é o nosso papel nesse mundo? O que nós estamos fazendo aqui? E, frequentemente, nós não paramos para fazer essa pergunta. A gente, quando vê, está vivendo dentro de uma rotina, né? Não é errado, vejam. Quando a gente encarna, o nosso self, que é a centelha divina, ela projeta no plano material o ego. O ego é uma projeção parcial, bem pequenininha do self. E ele aqui vai viver, é o nosso estado consciente, né? E aí nós vamos vivendo e aprendendo muitas coisas e vamos lidando com muitas situações de aprendizado. Só que às vezes a gente esquece disso e leva uma vida inteira correndo atrás de coisas que dizem respeito ao ego. Vejam, ele é importante, mas ele não é tudo. Existe por trás do ego um self, um espírito, uma individualidade espiritual que projeta temporariamente para que se realize um aprendizado. Só que se esse aprendizado ficar só em torno de satisfazer o próprio ego, qual é o nosso papel no mundo? Só satisfazer o ego? Aí nós vamos cair naquele processo do samsara, né, dos budistas, que é o sistema de você ficar retornando ao processo reencarnatório e andando em círculos. O processo reencarnatório ele não pode ser andar em círculos. Eu costumo dizer que a reencarnação ela deve ser uma espiral ascendente. Você, você anda em círculos, sim, de certa forma você retorna às mesmas pessoas, você retorna a certas situações semelhantes, você retorna a certos dramas que você viveu, porém, fazendo esse movimento aqui, ó, ascendente. Aqui você tinha um nível de compreensão, agora você tem outro. Você vivencia o mesmo problema de uma outra forma. Você já não sofre mais daquela forma que você sofreu aqui. Você tira uma outra lição daqui. Aquilo que você passou, aquela pessoa por que você passou e você nem olhou para ela e estava precisando de ajuda, isso aqui não fez diferença nenhuma para você, mas agora faz. Aqui você olha para essa pessoa e você sente a necessidade de fazer. Então você está vivenciando situações semelhantes no ponto de vista da forma, mas na essência nós deveríamos estar fazendo essa ascendência. Só que no Sansara não, no Sansara, seria assim uma reencarnação repetida, mas dentro do conceito budista, o Sansara significa ficar repetindo as reencarnações no mesmo estágio, no mesmo plano. Então, isso tem um pouco a ver com o que a gente coloca, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Então, eu tenho que ter uma parte dele é o meu ego, buscando as suas necessidades, suas satisfações, suas buscas, seus hobbies. Não tem nenhum problema com isso. Mas eu tenho que ter um espaço para o meu self, eu tenho que ter um espaço para o meu eu espiritual. Porque ele é eterno, ele é imortal, ele é filho de Deus, ele está destinado à perfectibilidade. E eu não tenho como ficar fazendo esse andar em círculos. E eu acho que nós, às vezes, só nos despertamos para essa pergunta em momentos difíceis, em momentos críticos, em situações de doença, em situações de... Quantas pessoas não nos procuram aqui, digamos assim, procurando tentar mudar, né? Tentar enxergar essa natureza espiritual que é nossa, ela faz parte da gente mesmo, porque houve uma crise na sua vida. Então, quase todos nós, né, fomos assim. Mas a gente pode antecipar esse processo, né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que estar sempre se fazendo. Qual é o nosso papel nesse mundo, né? O que estamos fazendo aqui, continuando, tá, gente? Que papel Deus estabeleceu para cada um de nós? Ou melhor, sabemos que somos condicionados pelos seguintes fatores: corpo físico, o meio em que existimos, influências espirituais e influências subconscientes. Esse conjunto de 4 fatores condicionantes estabelece para cada encarnado aquilo que denominamos o ego ou persona.
É claro que, além desses quatro fatores, cada espírito construiu ao longo de uma extensa jornada de muitas reencarnações e vivências na erraticidade, um self que se encontra em construção. Não existem dois selves iguais. Este self é uma centelha divina em desenvolvimento. Esses quatro fatores condicionantes, gente, é muito, muito importante nós levarmos em conta eles. Porque o que que acontece? O corpo físico estabelece padrões para a maneira como o meu espírito se manifesta aqui, ou seja, como eu é, como o meu espírito, meu self projetado na matéria se manifesta. Porque ele se manifesta como? No corpo físico. E no corpo físico, ele tem toda uma questão de funcionamento ampla do corpo, mas especialmente do cérebro, que estabelece determinadas formas de funcionamento, ou melhor, da maneira como o pensamento espiritual funciona encarnado. Ele é diferente do pensamento, do funcionamento do pensamento desencarnado, porque ele não tem corpo físico desencarnado para impor certas condições. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma deficiência de dopamina forte no seu corpo. Se você tem essa deficiência forte de dopamina, o que vai acontecer? Você vai ter, por um lado, uma diminuição do seu nível de satisfação, mas, por outro, você tem uma diminuição do seu nível de motivação. Isso não acontece no espírito. Ele pode até se condicionar tanto tempo vivendo um corpo físico que lhe oferece pouca dopamina, que ele pode levar um tempo na espiritualidade para se adaptar. Mas ele, na espiritualidade, não tem problema relacionado à dopamina. Ele pode ter uma falta de motivação por uma escalada, por uma jornada evolutiva dele. Mas na Terra, muitas das vezes, o corpo físico vai impor, ele vai ter que lutar contra isso. E ao lutar contra isso, ele precisa aprender novos valores, novas formas de estar. E dificilmente na matéria ele vai encontrar as respostas para isso. Ele vai ter que encontrar, em boa parte, na espiritualidade, dentro da sua psique, na sua mudança de hábitos, uma série de coisas que ele vai ter que fazer. Não dá para você. Até existe hoje, tem pessoas que tomam pílulas de dopamina. Quem tem que tomar pílula de dopamina é parkinsoniano, né? Que vai tomar o dopa para poder restabelecer ali o controle nervoso sobre o Parkinson, né? Porque há uma falta de dopamina no cérebro, mas no que se refere à dopamina que está na região do córtex, próximo ao córtex pré-frontal, que é a dopamina de motivação, e do núcleus accumbens, que é a área de recompensa, essa não, essa você não vai tomar capsulazinha de dopamina. Então, só para mostrar um exemplo de como o nosso corpo condiciona também o nosso espírito, como o meio faz isso. Você vai querer que uma pessoa que está morando numa casa onde ela só tem conflitos, né? Família toda conflituosa, a maneira de abordar ela, de tentar entender o problema dela, é diferente daquela pessoa que vive numa casa absolutamente equilibrada. Naquela que está numa casa absolutamente equilibrada, o problema está muito mais dentro dela. Na outra, parte está dentro dela, mas parte está fora dela. Então, até a forma de se abordar o problema, de se encontrar soluções, passa por um estudo do ego e da persona. E o ego-persona tem que levar em conta corpo físico, tem que levar em conta o meio que você está. E quando eu falo meio, é a cultura, o idioma, são vamos dizer assim, a família, os amigos, tudo isso forma o meio. A influência espiritual ao redor de nós, mas essa também tem no plano espiritual, então nesse caso não muda tanto. E o subconsciente de profundidade, esse também não muda tanto, porque no plano espiritual também ele é forte. Ele praticamente é o mesmo. Tá? Pelo contrário, aqui até a gente amortiza um pouquinho essa influência do subconsciente de profundidade. Amortiza um pouquinho. Tá? Então, esses quatro fatores são os fatores determinantes. Então, quando eu vou estudar o meu problema, a minha aflição, eu tenho que entender se a minha aflição, o quanto ela tem de meio, o quanto ela tem de corpo físico, o quanto ela tem de espiritual e o quanto ela tem de subconsciente de profundidade. E quando a gente vai fazer o atendimento fraterno, estou até lendo um livro que até o Divaldo que faz, que é do projeto Manuel Filomeno. Você já chegou a ver, Moniquinha? Não, né? Atendimento fraterno, que é o nome do livro. Já chegou a ler ele? Então, são duas ou três pessoas fazendo perguntas. Eu já vi a primeira parte até agora, né? Comecei a ler hoje. Você vai fazer perguntas para o Divaldo, ele vai responder na forma de. Só que ele fala uma coisa que eu não concordo muito, não, mas eu entendo o que ele está falando. O Divaldo coloca assim, que ele pergunta a ele. Mas isso aí, veja, a mensagem da Joana foi em 98.
Então, ou seja, isso tem 27 anos, né? Na verdade, 28 anos, porque na verdade o livro foi em 98, a mensagem da Joana foi em 97, que abre o livro. E a Joana está dando orientações também. Aí ele fala o seguinte: olha, não pode misturar as coisas. Atendimento fraterno é dentro da casa espírita. Aí ele coloca assim. Aí eu já não concordo, mas eu entendo, eu entendo. Ele diz assim: ligou para você e fala. Ele sabe por que eu estou falando isso. Ligou para você e fala assim: estou com um problema. Ó, vai ser que você não, eu estou na minha casa, estou lidando com os meus problemas. Eu falei: não é assim que eu faço. Não tem sentido. Mas eu entendo, eu entendo. Mas só que comigo está sendo diferente. Cobra o seu preço, mas não tem como dizer não a uma pessoa que está em desespero. O atendente que está fazendo. Mas vamos dizer, você está na tua casa, a pessoa te liga em desespero. Como é que você vai dizer? Não, sexta-feira aparece lá no centro. Sexta-feira aparece lá no centro no auxílio fraterno. Porque ele faz o atendimento direto. Direto, lá é direto. E outra coisa, mas só que eu entendo também, Valéria, que a pessoa não deva trazer para si um nível de intimidade, de aproximação, mas eu não sei, cara, acho que chega um ponto que a gente não consegue muito fazer. Sim, mas assim, o que acontece? Você tem pessoas, cara, que você começa a se envolver, mas sem trazer a dor. A se envolver no sentido de tentar ajudá-la, até de querer o bem para ela, entendeu? De estar disposto no momento de grande dificuldade, e às vezes um momento de grande uma casa como a nossa, a gente só tem atendimento na segunda e presencial só segunda e sexta. Se uma pessoa na quarta-feira entrar em contato comigo, como é que eu vou falar com ela lá? Não, só vou poder conversar na sexta. Cara, ela está em desespero, cara. Não dá, entendeu? Mas eu entendo o que o Divaldo está colocando, porque ele não quer. Primeiro, como a Valéria falou, tem todo dia. Atendimento todo dia. E ele não quer que crie esse link, mas só que acontece que chega uma hora que você começa a criar um link com a pessoa, mas aí é o que eu falo, é o cuidado de não se envolver e assim, emocionalmente com a dor do outro. Também, a pessoa acabar te escolhendo como muleta. Porque todo problema dela, ela passa a recorrer a você para você resolver. E tem isso também. Não, o que vai acontecer também é uma projeção do paciente no terapeuta, como acontece em psicologia ou psicanálise, né? E cria uma dependência. Sim, cria. Só que você tem que colocar os limites. Mas o que eu estou dizendo é que quando a pessoa tem certos tipos de problemas, que ela não tem ninguém para ajudar ela, cara. Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma irmã, não tem um irmão, não tem um amigo, cara. Só tem você para falar com ela, cara. Como é que você vai se negar a fazer? Hã? Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito, entendeu? Como é que você vai dizer não? Eu não consigo fazer isso. Ele fala para não criar, mas lá que a Valéria também está falando, porque lá, o que acontece? A mansão do caminho, atendimento toda hora. E ele não pode falar por ele está falando uma coisa geral. Geral, ele está balizando por baixo. Eu entendo a postura dele, ele baliza por baixo. Para todo mundo que faz atendimento fraterno, mas nem todo mundo vai ter o nível de conhecimento dele, o nível de carga, né, espiritual. De conhecimento, de bagagem espiritual que ele traz. Zé. Oi, Rosana. Tem que levar em consideração também que lá é uma casa muito grande. A gente ainda está pequeno, numa cidade pequena. Acredito isso a gente estava comentando aqui, né? A questão de lá eles têm uma equipe enorme, né? Com atendimento todo dia. Lá é muito grande. Mas assim, o que eu estou querendo colocar é até que ponto a gente vai. Porque uma coisa que eu tenho que falar, aí eu tenho que até rever meu discurso, porque às vezes a gente faz a palestra, eu diz o seguinte: o mundo mudou também muito, gente. De 98 para cá. A gente teve um salto. O problema continua. Mas a forma de comunicação deu um salto. Quem diria que você abriria o teu WhatsApp, a pessoa te manda um vídeo, te manda um áudio, sabe? Você está o tempo todo em contato com as pessoas. Isso não acontecia. Você pegava um telefone para você falar, era na tua casa ou era em outro local. Hoje você já pode conversar vendo o tempo todo. Então, mudou. Então, eu tenho falado, às vezes, para os trabalhadores espíritas, muitas das vezes, a casa espírita, o trabalhador espírita meio que cai, a casa espírita numa sacolinha aqui nas costas. Mas, assim, eu entendo quem não está disposto a fazer isso. Siga a diretriz do Divaldo com a diretriz, pelo menos, básica, que não vai dar problema. Que é o atendimento fraterno dentro de casa, dentro da casa espírita, com preferencialmente revezamento de equipe, né?
Mas só que, às vezes, a pessoa cria, de fato, um vínculo contigo. Isso, às vezes, é negativo, mas às vezes é positivo. Depende muito de como você Fica conduz. igual em relação à passe. A pessoa às vezes, não, só vou tomar passe com aquele fulano, porque o passe Não, dele o é passe não forte. deveria deixar acontecer, né? Não, mas eu falo com relação à terapêutica, porque a pessoa cria com você uma confiança. Ela encontra em você alguém que ouve ela, que tem paciência para ouvir ela falar e tal, então ela se sente melhor. A empatia. E tem pessoas que não têm muito essa paciência para ouvir. Então, talvez Ô, ela. Zé, Oi. desculpa, não só um fator que eu acho assim curioso também de colocar, que é o fato de, numa cidade pequena, isso tem um outro. Tem um outro senão, porque é o fato de todo mundo se conhecer, né? Então, É assim, verdade. eu vindo de fora, assim, eu percebi muito isso, entendeu? E eu já sentia um pouco de dificuldade isso no meu próprio centro, tipo assim, todo mundo me conhecia lá há anos, eu estava lá há anos, né? E aí, assim, vários momentos eu quis ir, mas eu mesma ficava meio na dúvida. Claro que acabava indo e conversando, mas eu fico pensando quantas pessoas, dependendo do tipo de problema, deixam de procurar, mesmo precisando, mesmo acreditando, por causa dessa questão, por conta dessa questão. Me passa isso também pela cabeça. Sim, é verdade. A cidade sendo pequena, todo mundo se conhece, é uma outra situação que se cria. Mas essa questão do Divaldo, no livro Atendimento Fraterno, vejam, eu assim, discordo em relação ao que eu aplico para a minha vida, mas entendo a postura dele, porque ele está preservando o trabalhador, né, e balizando, assim, bem, fazendo bem o básico do trabalho, que de fato deve começar dessa forma. Só que aí cada um vai conhecer os seus limites, aquilo que pode, que não pode fazer, mas precisa ser feito. A gente estava, acho que teve comentando, foi uma dessas palestras aí, eu não me lembro se foi a do João, ou se foi uma última anterior, a gente estava falando de divulgação espírita. Assim, cara, você tem um WhatsApp na mão e um monte de gente que você tem contatos, você está divulgando o doutrina espírita para um monte de gente, cara, para um monte de gente, entendeu? E assim, a gente não pode mais depender só que a pessoa venha à casa espírita Mas eu acho também assim, você para nunca conhecer a deve ir doutrina espírita. sozinho. Sim, mas depende da Porque, situação, né, Valéria? Às vezes, numa não, emergência, você vai mas ter que ir, né? eu e Paula já fomos fazer terapia de cesta básica, achei que a gente não ia sair sem levar um Taça. Não, mas aí é E era uma. duas. Aí eu É. falei, se não tá bom pra rua, que pelo menos aparece Não, mais não, não, alguém. mas aí é uma assistência diferente. Você está falando de uma Mas é assistência, porque você a está indo gente acaba levar. fazendo Mas eu digo assim, uma o pessoa que atendimento te fraterno. liga, ou te mandou uma mensagem, dizendo É, assim, por favor, preciso de um passo, eu preciso de ajuda e tal, não sei o quê. É uma situação diferente, mas entendeu? mesmo assim a gente não Mas deve ir se tem sozinho. processo obsessivo, também não é aconselhável, de fato, uma pessoa só, né? Mas eu já fiz atendimento sozinho, tá? Mas só que também não aconselho. Façam o que eu faço, falo, mas não Eu faço o façam que o eu que eu faço. faço. Mas voltando ao ego, o livre-arbítrio também não vai fazer influência dos Sim, espirituais? é aí que está o lance. Essa questão é importantíssima, livre-arbítrio. Vamos lá. Você pega, por exemplo, uma favela, livre-arbítrio. O que acontece é o seguinte: o ambiente de uma favela, de uma comunidade, digamos, que seja muito violenta, tá? A chance, ele vai dizer assim, a chance, essa criança que for nascida aí vai ser um criminoso. Não, a gente sabe que não é assim, porque, na verdade, você tem um percentual mínimo de pessoas que se transformam em criminosas mesmo numa favela. No entanto, não resta dúvida que, estando num ambiente violento e num ambiente onde a violência é o, digamos, e aí uma família desestruturada, esse jovem fica mais suscetível. Então, há um fator de condicionante do meio. Porém, ele, como espírito imortal que traz essa bagagem, ele tem mecanismos, ferramentas, mas é fora de questão que alguém que está dentro de uma família que está recebendo todo o apoio, alguém que está numa família absolutamente desestruturada, sofrendo abusos, com um ambiente altamente perigoso, que, assim, o risco que ela tem. Mas e aí a gente vai lá no livro dos espíritos, né? E ele coloca que alguém que nasce num meio onde existe o banditismo, onde existe a criminalidade, de certa forma, ela entrou numa prova um pouco mais difícil,
Mas existem razões por trás disso, por trás desse processo. Mas a gente não pode negar a influência do meio. A gente não tem como negar a influência, mas o livre-arbítrio continua prevalecendo. O que a gente coloca, Reinaldo, é o seguinte: por exemplo, existem certos comportamentos psicopáticos que hoje já se entende. Por exemplo, tinha um camarada que ele cometeu crimes, foi lá nos Estados Unidos, cara. O crime dele, veja, é um crime de origem sexual, mas não chegou a ser uma agressão sexual, não. Mas ele tinha práticas de pornografia infantil na internet, de divulgar e de fazer. O que acontece? Se descobriu que ele tinha um tumor no cérebro. Não sei como que eles chegaram a essa descoberta. Que quando se fez a cirurgia desse tumor que pressionava uma determinada área e tirava todo o senso moral dele, porque o que acontece? Esse é um outro problema que a história também nos ensina no século XIX. É importante trazer isso por conta dessa pergunta que você fez do livre-arbítrio, que é o Phineas Gage, um dos casos mais assim conhecidos na neurologia. Ele teve um acidente. Bizarro esse caso. Oi? Esse caso é impressionante. Ele sofre uma lesão seríssima, isso no século XIX, Impressionante. perde boa parte da massa encefálica, mas principalmente do córtex frontal esquerdo, que é o nosso regulador moral. Aí você fala, mas o espírito, cara, não adianta. É como se você pegar o Ayrton Senna e colocar para dirigir um carro que está sem freio, que você gira para a direita, o volante vai para a esquerda, você gira para a direita, a embreagem não funciona, onde você pisa no freio, ele pisa no acelerador. É mais ou menos isso. Vai bater com o carro. Pô, mas não era o Ayrton Senna dirigindo? Não era, mas o carro está todo desgovernado, está todo. Entendeu? Porque o espírito não funciona sem o corpo físico. Aqui na Terra, né? Dentro do processo encarnatório. O que aconteceu? Lesão do córtex pré-frontal esquerdo, perda de capacidade de. Não vou chamar de livre-arbítrio, de noção de moral. Noção de moral, noção de ética, porque os processamentos nós chamamos de superconsciência ocorrem nessa área aqui, tá? No córtex temporal e principalmente no pré-frontal. Como a lesão foi muito séria, a Mônica já viu isso também acontecendo, né, Moniquinha, lá na UTI, né? Lesões graves de córtex pré-frontal, o cara muda a personalidade. O que acontece? O cara começa a ficar. Aí o que aconteceu com o Phineas Gage? Ele começou a falar palavrão, ele começou a beber, ele começou a faltar ao trabalho, ele trabalhava em estrada de ferro fazendo explosões de rochas para poder abrir caminho. Foi isso que ele se acidentou, inclusive. E aí o que acontece? Ele mudou a personalidade dele. Mas como é que pode? Pode, porque o corpo físico ele tem tanta força que então por isso que eu costumo dizer que quando a gente fala assim em termos de livre-arbítrio, um obsidiado, um indivíduo fortemente obsidiado, às vezes é criança, a gente sabe, né, de situações desse tipo que acontecem. Qual o nível de livre-arbítrio dele? Não é 100%, com certeza, porque o obsessor tem pelas ligações. Aí você vai dizer, mas aí tem a ligação. Não, tudo bem, não estou questionando a ligação do passado. Ela houve uma brecha para isso. Mas nesse momento agora, olhando o quadro, nesse momento, aquele obsidiado não tem controle pleno sobre o livre-arbítrio. Ô, Zé, desculpa, Zé. Aí quando ele operou esse tumor, parou. A tendência dele de ter, ele tinha que tomar remédio de castração, parou tudo. Porque aquilo ali, não sei qual era a região, mas era no lobo temporal, uma região do lobo temporal. Quem está falando? Balu, fala aí, Balu. Duas coisas. Primeiro, o Phineas Gage, ele foi tão impressionante esse caso dele que era tipo um arpão, uma barra de ferro, né? Que furou uma barra de ferro. O crânio dele, ele levantou e saiu andando com aquele negócio. Uma coisa incrível. Ele saiu andando, ficou todo mundo chocado, né? Mas, além disso, é que eu queria incluir uma observação, trabalho da doutora Marlene Nobre, estudando aquele Obsessão e Suas Máscaras. Ela fala que, pegando-o através dos livros de André Luiz, né? Quando ele fala do domínio mental, né, dos obsessores. E ele fala exatamente, está falando que eles tomam conta dos neurônios do hipotálamo, acentuando a dominação sobre o córtex frontal, como você falou, que é o responsável pelo discernimento, que é a escolha moral. Então, existe aí a invasão quando o discernimento, escolha moral, ele fica lesado no nível do córtex, aí o espírito não consegue mais o controle pleno. E é onde a gente fala, né, que o livre-arbítrio fica prejudicado.
Isso, e além assim, digamos assim, do machucado, da lesão, essas coisas, você tem, no caso, a invasão fluídica de um obsessor Sim. em cima, Agora, entendeu? E aí imagina, eles têm, aí vem as larvas mentais, tem todos vem os toda uma processos. todos os O processos. obsessor, em casos muito graves, né, que envolvam possessões, subjugações, ele lesiona a região dos neurônios. Ele cria lesões graves e irrecuperáveis, tá? Gera confusão mental, né? E Confusão mental, Sim, sim. doenças psicossomáticas, Alucinação, uma várias série de coisas coisas. assim. eu vi um comentário É uma coisa, é o cérebro também, né? É. que ele estava estudando psicopata. E aí ele fez a tomografia de vários. Por acaso ele estava fazendo da família dele, que estava pesquisando uma doença lá. A família falou assim: vocês deixaram um dos psicopatas aqui. Ele, não, doutor, isso aí é tudo da sua família. E aí o cérebro que era igual ao do psicopata era dele. E aí ele ficou olhando aquilo e falou assim: ó, mas eu nunca tive o desejo de matar. Pelo contrário, ele se tornou um cientista, É. o desejo dele é de curar. Mas ele falou: a minha família sempre falou que eu era estranho, mas eu nunca tive. Então, aí o documentário acabou ali Mas naquela talvez coisa, ele, mas chegou no até o fim. caso, houve essa tendência, né? Mas ele conseguiu ou Aí ele reverter mudou. O meio pode o ter meio. É sugerido porque para o ele meio também traz uma ser. Ou influência ele, enorme. ou então, eu acho que aí entra aquela coisa, né? Ninguém vem, mesmo o psicopata com esse defeito, né? Com essa lesão no cérebro, ele não vem sozinho, né? E ali tem a escolha dele fazer ou Tem, não. mas aí a gente tem que entender o seguinte: o que a gente só quer trazer com isso, com essa reflexão, é que nem a criança dos órfãos romenos, quando caiu o Ceausescu, né? Lá na Romênia, Isabel nem era nascida, né? Não. 89, queda do muro de Berlim. Engraçado, eu estava vendo um vídeo outro dia sobre isso. O Ceausescu, o que que aconteceu? Quando o cara descobriu um monte de orfanato romeno, que era um inferno aquilo, cara. As crianças ficavam no bercinho, muitos pais mortos por conta de perseguição política. Os órfãos iam para um orfanato, as criancinhas, não recebiam um carinho, cara. As enfermeiras não pegavam as crianças, não abraçavam, não beijavam. Essas crianças ficaram traumatizadas a um tal ponto, e aí quem entra nesse ponto também. A Isabel estava falando da influência do meio, entra nesse caso dos órfãos romenos, porque a falta de carinho na criança, falta de carinho, falta de beijo, de estímulo, de ficar, né, dando aquela puxada na bochecha que a criança não gosta, tudo isso faz a criança ela se sentir amada mas há um desenvolvimento cerebral importantíssimo que acontece. Quando você nega esse desenvolvimento cerebral por falta de estímulo, e principalmente por causa do amor e do carinho, a criança ela cria problemas cerebrais seríssimos. Tem muitos desses órfãos que os americanos começaram a pegar muitos órfãos romenos, tiveram que devolver. Eles não conseguiam ficar, porque eram mini psicopatas, vamos dizer assim, não bem psicopatas, mas indivíduos, crianças que não eram incapazes de conviver em sociedade. Tal a lesão que foi produzida no cérebro. Então a gente tem que entender isso. O que a gente só quer deixar como claro que o quanto vem de cada um depende de um número de fatores, mas uma coisa é certa: nós não temos livre-arbítrio pleno. Nosso livre-arbítrio está limitado a um certo percentual, e um certo percentual depende do meio, um certo percentual depende do corpo físico, depende do que nós trazemos de uma carga do passado, depende das influências espirituais, obsessores ou não, que estão vinculados a nós. Agora, a gente pode potenciar, e aí que é o mecanismo bacana desse processo, é que mesmo que nós tivéssemos, vamos dar um exemplo, 30% de livre-arbítrio, esses 30% de livre-arbítrio podem me dar a possibilidade, se eu usar bem, de potencializá-los, de eu começar a neutralizar a influência do meio, modelar o meio, de eu começar a modificar aquilo no meu organismo que for possível mudar, que pode estar me prejudicando, pode ser minha alimentação, pode ser meu sono, um monte de coisa. Eu posso começar a frequentar um ambiente religioso onde eu neutralizo a influência espiritual de um obsessor. Eu posso começar a iluminar a sombra do passado. Ou seja, vocês observem, como desses 25% ou 30% eu posso jogar ele para 40%, para 50%, mas aí eu tenho que usar com muito mais sabedoria quando eu tenho esses fatores limitantes
do livre-arbítrio pelas influências condicionantes, entendeu? Não quero dizer que a influência condicionante, Valéria, te tire o livre-arbítrio, te roube totalmente o livre-arbítrio, mas ela diminui. Então, você tem que usar com muito mais sabedoria, porque você precisa diminuir os pontos que estão te cortando o teu livre-arbítrio. Como é que eu posso fazer para tornar ele mais amplo? E eu consigo fazer isso. Potencializar esse livre-arbítrio. Por exemplo, uma maneira de potencializar o livre-arbítrio é parar de sentir raiva, aprender a perdoar, aprender a ter gratidão. São mecanismos que afastam obsessores, então você já cuida de um problema, que é a influência espiritual. Outro problema, você já começa a iluminar a sombra, como nos coloca a Joana de Ângelo, o exercício do perdão. Vocês observem como eu, só no ato de exercitar o perdão, eu já controlei duas variáveis de influência externa, digamos assim, o fator espiritual, o fator subconsciente, ainda tem um terceiro fator e um quarto fator, tá? Olha como é que o perdão ele é poderoso. Ele influencia a influência espiritual, influencia a influência subconsciente, quando ele ilumina a sombra, ele influencia o fator físico, por exemplo, o ato de compaixão, ele favorece o desenvolvimento de imunoglobulina A, que melhora o nosso sistema imunológico, entre muitas outras coisas. E quarto, se eu sou uma pessoa que tem gratidão, que eu perdoo, que eu não guardo raiva, aquela coisa toda, no ambiente de trabalho, o que acontece? Eu vou ser uma pessoa benquista, bem querida. Então, eu estou modelando o meu ambiente, as pessoas retornam. Como é que vai? Gentileza gera gentileza. Então, meio que vai voltar. Exato. Então, você está modelando o teu ambiente com a tua influência e esse ambiente retorna para você aquilo que você faz, cara. Eu sei que para o ambiente de trabalho é aquela pessoa sistemática no ambiente de trabalho, pessoa chata, aquela pessoa que pega no pé de todo mundo, pessoa que não ajuda ninguém, egoísta, só quer saber do lado dela. A fama dela precede, gente. Você não precisa conhecer a pessoa, não. Só saber que ela vai vir para a tua agência, todo mundo já está sabendo a peste que é. Quando vê uma pessoa gente boa, todo mundo já sabe que ela é gente boa. E às vezes você nunca não conheceu a pessoa, mas todo mundo já está comentando. E isso aí acontece porque você modela o ambiente que você está, o meio que você está. Então você observa o poder do perdão. Como é que você consegue trabalhar o teu físico, o teu psíquico de profundidade, teu meio e a influência espiritual ao redor de você. A gente começa se policiando, né? Você se policia. Sim, começa como comportamento, vai para sentimento, a gente fala. Né? Acontece naturalmente. Eu queria falar só uma coisinha, duas coisinhas. Eu falar sobre a carinho da criança, eu li uma reportagem uma vez que numa creche, eles perceberam que as crianças usavam a frase umas 4 a 5 vezes por dia. Descobriram que era nesse momento que eles eram tocados. Era uma forma de eles receberem. Eles tentarem fazer com que mais vezes estivessem em contato. Sim. Exatamente. E uma outra coisa, eu conheci uma moça, e um salão lá, e ela falou que ela era considerada psicopata. E perguntei como, né? Falou assim, que ela tinha uma característica, ela não tinha pena. Triste, ela não tinha pena de ninguém, que o médico, ela estava fazendo tratamento, o médico colocou como um indício de psicopatia. Isso aí tem a ver com o córtex pré-frontal também, não só com ele, né? Na verdade, o córtex pré-frontal é uma área de processamento de superinteligência, de superconsciência. Mas existem mecanismos dentro do nosso chamado sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema emocional. Ele fica acima. Por exemplo, a gente tem primeiro um sistema chamado reptiliano, que é o bulbo, o tronco, o cerebelo aqui. Aí, aqui na parte superior, nós temos envolvendo todo o cérebro, o córtex. Aqui, o córtex pré-frontal é um córtex mais fino e com mais funções do que o córtex motor e outros córtex, auditivo, visual. Esse córtex pré-frontal é o mais nobre, está relacionado a esse problema. Porém, no nível do núcleo do cérebro, é o que nós chamamos de sistema límbico, onde se processa muitas das emoções. Tem provavelmente também, nesse caso, um problema que afeta o córtex pré-frontal e afeta alguns desses elementos do sistema límbico que não estão conseguindo se conversar.
né? Então, o sistema límbico, ele é todo assim, por exemplo, é o hipotálamo, hipotálamo não, é o hipotálamo está dentro do sistema límbico, o tálamo, o hipotálamo, é, os hipocampos, apesar de eles serem também centros de memória, mas estão vinculados ao sistema límbico também, as amígdalas. Nós temos vários núcleos relacionados ao sistema límbico, e eles estão relacionados a emoções, a sentimentos. Bloqueios de determinadas áreas não reguladas pelo córtex pré-frontal, você pode criar uma situação dessa. No futuro, provavelmente vai ter tratamentos, mas vejam, esse tratamento, e para o caso dela é uma prova, uma coisa desse tipo, mas assim, ela pode tentar suplantar isso de outras formas, através de outros mecanismos. Que não existe tratamento para psicopatia. Não existe. A não ser casos como esse, bem específico, como eu falei, né? Esse caso desse rapaz, que era um caso de um tumor que estava pressionando uma região. Mas, assim, a nossa mente é muito poderosa, tá? A gente consegue, trabalhando padrões elevados de consciência, mudar muito da nossa arquitetura neural. Sim, então, por neuroplasticidade. pode levar ela a querer se Sim, usar Mas é que a conexão do sistema límbico. Exato. Porque às vezes o que acontece também, que eu costumo dizer, se você não tem força para vencer um defeito, se você não tem força para vencer um vício, fortaleça então uma virtude, algo que você não tenha tanta dificuldade e que seja uma virtude. Porque isso vai te ajudar depois a vencer. Deixa esse vício então um pouquinho talvez na geladeira, guardadinho por enquanto, até que você encontre força. Como é que eu vou encontrar forças para vencê-lo? Fortalecendo meus pontos fortes, meus pontos positivos, que estão em sintonia com essa lei divina. Se eu consigo fortalecer isso, eu consigo forças para trabalhar esses pontos que são, digamos, vícios comportamentais perigosos, inclusive, que é o caso desse, né? Vai chegar uma hora que você supera isso, né? No caso de uma vida dessa, vai ser uma vida de uma prova toda. Até que a medicina possa descobrir alguma forma, vai ser uma prova a vida toda, mas uma prova pode ser vencida se ela conseguir colocar um grande ideal, por exemplo, esse médico que a Valéria criou. Talvez, em outro meio, em outro ambiente, outra circunstância, com outras escolhas que ele fizesse, o caminho dele poderia ter sido, de fato, de uma psicopatia. Mas ele talvez tenha colocado tão forte o desejo de desfazer, talvez não tenha sido nem de ajudar ao outro, talvez o desejo tenha sido de fazer descobertas que pudessem ajudar a humanidade de uma forma geral. Não consegue se conectar com o outro, mas ele consegue entender um bem maior. Se ele faz isso, ele começa a desenvolver disciplina, ele começa a desenvolver habilidades cognitivas que estimulam o desenvolvimento do córtex pré-frontal, porque começa a ter que desenvolver áreas muito, muito nobres, que não basta só nem o córtex motor, nem outras áreas do córtex que têm algum papel dentro da inteligência também. Ele teria que desenvolver áreas mais nobres, e isso talvez comece a criar novas conexões. E não é que ele acabe com aquilo, mas ele cria formas de deixar aquilo escondidinho ali até que seja suplantado. Porque, de repente, o que foi que causou isso foi a nossa crueldade, né, das nossas com certeza, que a Valéria. gente acaba lesionando. Né? Sem dúvida. E aí agora a gente tem que vir treinando tudo de novo, né? Essa empatia, esse cuidado. Bom, 4.3. Cada espírito é único, assim como a jornada que nos trouxe até aqui. Mais uma vez, estamos encarnados, há uma projeção do self na matéria. E a essa projeção denominamos ego, ou seja, ego é uma projeção do self na matéria, tá? Influenciado pelos 4 fatores que citamos acima, né? Ambiente, subconsciente, influência do meio e influência espiritual. Esse ego realiza seu aprendizado, corrige erros do passado e recapitula através de provas situações que precisa superar. Todo ego, ou alma, né, precisa iluminar as sombras que tem em seu subconsciente de profundidade. Além disso, ao aplicar princípios de abnegação, ética, amor ao próximo, fé e conhecimento, o espírito se aproxima, sempre rumo à perfeição. Vai realizando a espiral ascendente que nós falamos, né? 4.4. A reencarnação é um mecanismo perfeito e com imenso potencial de trazer evolução, mas muitas vezes iremos cometer os mesmos erros ou deixar que fatores condicionantes externos ou equívocos internos e atavismos comportamentais, quer dizer, comportamentos lá do nosso passado, assumam o rumo de nossas vidas. Ora,
A presença de nossos mentores espirituais e tantos missionários de doutrinas e filosofias espiritualistas visam mostrar que a nossa romagem aqui na Terra é provisória, ainda que repleta de magníficas oportunidades de crescimento espiritual. É provisória, mas cheia de magníficas oportunidades de crescimento espiritual. Aí a gente volta lá na pergunta de cima. Que papel Deus estabeleceu para cada um de nós aqui nesse mundo? As religiões têm tentado responder a isso. As filosofias espiritualistas, o Evangelho, missionários de luz que vêm à Terra, eles vêm tentar responder para a gente, nos ajudar. Na verdade, nós é que vamos encontrar essa resposta. Porém, eles têm nos ajudado. Gente, quando a gente pega um livro, por exemplo, a gente vai dizer assim, toda vez eu vejo isso, me dá um desespero esse negócio. Eu tenho uma ligação muito forte com o judaísmo. Então, sempre que eu vejo o pessoal chega naquela questão, porque os judeus naquela época queriam dominar o mundo. Gente, quem que não queria dominar o mundo naquela época? 2000 anos atrás, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo Era sobrevivência, era dominante. Todo mundo queria dominar o mundo. E fala um povo que não queria dominar o mundo. Acabou. Esse povo que não queria dominar o mundo, acabou. Todo o povo queria dominar o mundo. Jesus, a outra coisa que eu também não aceito essa história. Mas aí é opinião minha, tá? Mas vocês vão sempre ouvir falar essa história. Não, Emmanuel fala isso no Caminho da Luz, eu não concordo. Não é por ser Emmanuel que eu vou concordar. Eu concordo com a maioria das coisas que ele fala. Jesus nasceu entre os judeus porque eles eram orgulhosos, precisavam... Gente, Jesus não nasceu por causa dos judeus, gente. Jesus nasceu para o mundo, para a humanidade. Eu já vi outra Ele só definição. nasceu ali. Porque era um povo que acreditava no Deus Era um único. povo que acreditava no Deus único, era o povo que tinha o livro, era o povo do livro. As palavras de Jesus precisavam ser convertidos para o sistema de escrita. Para que se Jesus tivesse nascido em Roma, ele seria identificado em vida. Então, não podia nascer em outro lugar, tinha que ser ali. A ética judaica era a ética mais elevada daquela época, estava muito, mas muito acima da família romana. Era muito acima. Se vocês pegarem, por exemplo, há uma carta, um papiro, desculpa, que foi um fragmento de papiro descoberto em Oxirrinco, que é uma antiga cidade egípcia, né, que hoje só tem assim, chama de Oxirrinco, acho que não existe uma moderna Oxirrinco. Talvez exista no local, mas existe a antiga Oxirrinco, que era uma cidade mais ou menos da época de Jesus, um pouco antes. Você sabe o que o camarada fala? Ele estava em Roma trabalhando, o marido da mulher, né? Ele foi para lá trabalhar. Ele fala assim, com relação à sua gravidez, se for homem, você deixa viver. Se for menina, você pode matar. Esse era o pensamento egípcio. E era o pensamento romano, muitas das vezes. Os judeus não tinham esse pensamento. Todo judeu que nascia, tudo bem. Mas era machista? Sim. Fala um povo que não era machista naquela época. Era machista? Era, mas a família era valorizada de uma forma que nenhuma outra sociedade a gente conhece. Tanto que nós herdamos muito, não agora, nessa maluquice de pós-modernismo, mas a gente foi um pouco mais atrás, nossa formação judaico-cristã, cara. Toda a estrutura do Velho Testamento. Então, assim, a gente começa a trazer umas pitadas assim, de coisas equivocadas que a gente tem que parar e pensar com um pouco mais de cuidado. Algum tempo atrás, por homem deixa viver, senão mulher joga fora. Tinha. E você vê, e a Tina tinha um pensamento filosófico. E você vê que a China tinha um pensamento, tem um pensamento filosófico, apesar de tantas coisas que passou, né, nesses últimos 100 anos, mas se você vai lá atrás, o pensamento filosófico chinês é um pensamento elevadíssimo. E tinha essas questões, né? Ainda tem até pouco tempo, Exatamente. Mas a Revolução Cultural de Mao Tse-tung tentou derrubar isso tudo, exatamente. Derrubar a China toda, né? Bom, então, mas essas oportunidades de crescimento espiritual, inclusive a vinda de Jesus, é para mostrar exatamente isso. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Aí no 4.5, quando observamos, só para te finalizar, tá, gente? Porque a gente já finaliza o 4, fica só o item 5 para. Quando observamos a situação de Caio Serpa, vemos exatamente a situação de um espírito que permitiu que atavismos do passado assumissem o controle e condicionamentos do corpo físico, busca de sensação prazerosa e do meio, apegos materiais se sobrepusessem ao destino sutil ao qual todos nós estamos mergulhados. O Caio Serpa teria como mudar? Teria. Ele poderia ter feito outras escolhas, mas ele tinha condicionamentos do passado. Tinha o corpo físico dele, testosterona, não sei mais o que lá, forçando ele a pular cerca.
É mais falta Como de é que ele caráter. controla isso? Ele vai ter que exercer o seu livre-arbítrio, mas só que a gente tem que entender que o livre-arbítrio está sendo pressionado por Falta de fatores caráter. condicionantes. A busca de conseguir obter uma vida onde todos me respeitem, onde eu tenha poder, onde eu tenha dinheiro e tenha poder, vai fazer com que eu seja, para procurar isso, e está errado, mas para procurar isso como uma norma, vai fazer com que eu tome decisões absolutamente equivocadas do ponto de vista espiritual. Então, por isso que a gente encontrar o nosso lugar no mundo é tão importante, para que a gente não entre numa rotina que nos leve a começar a cometer erros, né? Até porque essa questão, estou falando aqui brincar de pular cerca, mas isso aqui há 50, 60 anos atrás era norma geral, isso aqui. Pelo menos, não vou dizer norma geral, mas assim, na maioria dos casamentos, tá? Ué, Era norma geral. na, Os homens, era na natural que França, o homem traísse a mulher. na França teve Hoje é uma que a gente pode ter época uma que visão diferente, mas... era normal o cara ter, o homem ter amante e mantinha ela. E as mães criavam suas filhas já para ser amante de um homem rico, onde ele manteria a família toda. Sim. E Aí você foi vai dizer o quê? normal. O que está influenciando esse camarada? Bom, primeiro, safadeza dele, mas vamos dizer assim, o meio. Cá para nós, o meio está ajudando, está fazendo isso. Ó, meu amigo, se você não traz sua mulher, a pergunta era o contrário. Se você olhar 70 anos atrás, a pergunta era o contrário. Você não está traindo sua mulher? Que era o, digamos, o cultural. Observem como é que é poderosa essa influência cultural. Se você não tiver princípios, cara, você cede a essas influências culturais muito fortes. Então, por isso que a reencarnação é tão preciosa, porque ela nos força a situações de aprimoramento, que nós não vamos encontrar. No plano espiritual vai ser muito mais facinho, não tem nem comparação. Saiu do umbral, meu amigo, tá tudo beleza. Chegou lá em nosso lar, chegou no plano espiritual, não, já tá tudo tranquilinho. Eu só tenho espírito bom te dando conselho. O negócio é passar do umbral, né? Tem que conseguir passar do umbral. Agora, aqui na Terra, o umbral é aqui, gente. É umbral, mas é o paraíso também, tá? Depende do que a gente, constrói na nossa mente. Depende da mente. Depende da nossa cabeça, Depende tá? do nosso foco. Muitas pessoas vivem aqui, podem viver no palácio, viver no inferno, outros vivem numa choupana e são também felizes. está vivendo para Então, assim, acho que é muito aquilo que vai ser construído dentro de você, né? Estamos na Terra como parte desse projeto de Deus para todos nós. Obviamente, não nos referimos aqui a um abandono da vida material e suas necessidades, mas a um reconhecimento progressivo de que a vida material precisa ser gradualmente espiritualizada. E para finalizar, deixa eu só botar aqui no finalzinho, gente, que eu marco aqui, senão me perco totalmente depois, não me lembro onde eu parei depois. Para Eveline Fantini, o fato de estar em um meio diferente, o espiritual, e não terem mais o corpo físico, além da expansão dos sentidos de percepção e a presença mais direta de mentores espirituais, facultam a possibilidade de enxergar as fraquezas do próximo e tentar compreendê-las dentro dos limites evolutivos de cada um. Na verdade, podemos dizer que após cada experiência reencarnatória, a vivência na erraticidade é a oportunidade extraordinária de rever nossa jornada terrena, corrigir equívocos e planejar novas experiências enriquecedoras. Então, vocês observem que nessa jornada nossa, tudo tem o seu lugar. Você está aqui na Terra, você tem o seu lugar. Pô, não, mas você está falando que o meio influencia, você está falando que o corpo físico influencia. Tudo bem, cara, você está sendo provado. Mas você vai ter a oportunidade de chegar ao plano espiritual, não vai ter tanto essa influência, meio vai ser uma influência muito boa, saindo do umbral. E chegando lá no plano espiritual. Nós não vamos ter o corpo físico nos pressionando, vamos ter 20, 30, 40 anos para planejar, estudar, trabalhar e preparar a nossa reencarnação. É uma coisa maravilhosa. E aqui, outra coisa importante. A gente precisa entender uma coisa. Nós estamos falando aqui de influência espiritual. Aí já vem à nossa cabeça a influência negativa, obsessiva. Ela é parte dessa influência. Mas se eu quero ter, veja bem, qual a influência espiritual de Evelina e Fantini? É o Ribas, entre outros, né? Só que o Ribas conversa com eles. É um instrutor espiritual de altíssimo nível, passando influências diretas para eles. Como é que a gente conversa com um instrutor espiritual aqui na Terra? Mecanismo intuitivo, que é muito mais sutil e difícil. Como é que eu tenho que fazer para tentar melhorar esse nível de percepção das informações, dos conselhos, do carinho, da proteção que nossos mentores nos trazem?
Moral. É criando um pensamento, uma moral caridosa, de amor ao próximo, buscando conhecimento e buscando nos conectar com esses seres elevados. Mas às vezes Eu você tenho que leva, buscar essa às vezes ajuda. você leva um tranco. E aí que salva você vira Paulo. Exatamente. Às vezes vem. Às vezes é um tranco. Mas melhor não ter que tomar o tranco, né, Reinaldo? Bom. Mas se não tiver jeito, vai vir um tranco também. Mas assim, eu acho que é importante, é por isso que eu falo, reverter ao nosso favor o livre-arbítrio, mesmo que não seja completo. Ah, eu tenho só 30%, não tem problema. Começa a trabalhar o teu espiritual para trazer mais influência positiva para você, porque isso vai aumentar o teu nível de controle, de controle que você tem da tua vida. Tua vida não está à mercê de um monte de situações. Sabe o que a gente vê hoje? Por exemplo, muitas pessoas que começam a entrar em más companhias e começam a se drogar, a beber, elas viram um joguete de obsessores, gente. Mas ela procurou, ela facilitou esse caminho de ser um joguete. Teve livre-arbítrio. Teve livre-arbítrio, e aí agora ela está condicionada, está dentro de condicionamentos estreitos. Para sair é mais difícil, para entrar é fácil. Para sair é mais difícil, vai exigir mais. Dá para sair? Dá. Mas aí é mais difícil. Então, vamos usar todo o livre-arbítrio que tivermos para fazer o melhor possível à nossa volta. O melhor possível dentro de nós mesmos, buscar o máximo de conhecimento, buscar o máximo de espiritualidade, buscar o máximo de amor ao próximo. Se a gente fizer isso, a gente vai tendo um controle das nossas vidas extraordinário. Porque a gente passa a se contentar com menos, do ponto de vista material, que é aposto necessário lá na questão 922 do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante também. Eu passo a me contentar com menos, eu passo a me contentar com o importante. A questão 922 ele coloca, né, que além da posse do necessário, do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? A consciência em sintonia com a lei divina, né? Então, assim, todos esses fatores nós estamos jogando a nosso favor para que a nossa evolução não precise, como o Reinaldo falou, não precisa ser uma pancada daquela lá do Paulo de Tarso. Ainda deu bom resultado, não poderia ter também nem ter aceito, né? Poderia até ter sido internado como maluco. Hoje, por exemplo, pode acontecer uma pessoa ter uma crise, uma coisa desse tipo, se ela for bem socorrida, talvez aquilo seja um divisor de águas para ela. Muitas pessoas que passam por experiências de vida de quase morte, EQM, voltam espiritualizadas, cara, porque tiveram contato com o plano espiritual mais intenso. Poucas pessoas passam por uma EQM, geralmente são ressuscitações cardiopulmonares, dificilmente passa por uma EQM sem não mudar essa concepção espiritual. Raríssimas pessoas. Todos que são entrevistados, eles passam a ter uma visão muito mais espiritualizada e de menos apego à vida, no sentido assim de querer juntar coisas, de querer material, entendeu? Porque tiveram ali esse contato direto com ribas da vida, vamos dizer assim, num estado em que eles conseguiram reter no nível... Porque toda experiência de quase morte é uma experiência em que a experiência foi retida no nível da consciência, né? Porque às vezes você não retém, como no sono, às vezes não retém. Então, nesse caso, não tem esse impacto tão grande. Quando você retém a experiência, nunca mais esquece, e aquilo ali é uma coisa que vai te... Aí você vai dizer, uma experiência que você queria ter para se espiritualizar? Não, mas acontece. A estrada de Damasco, de quantas pessoas não foi uma EQM, né? Quantas pessoas não tiveram que ver o espírito ali do lado dela para elas poderem de novo começarem a... Há muitos anos atrás, eu estava lendo a ciência hoje e eu li sobre o Dr. Moody. Dr. Moody, Raymond Moody Jr. Ele começou a acreditar nisso. Ele mudou a perspectiva dele a partir dos estudos. Os pacientes dele com EQM que botavam sempre mesma história. E outra mulher que mudou muito também foi a Margaret Kübler-Ross também, que ela estudava. Ela queria, na verdade, era uma pessoa extremamente aventureira, assim, uma médica aventureira e psiquiatra. E ela começou a ajudar pessoas no leito de morte. Mas depois aí você pega o primeiro livro dela sobre a vida, sobre a morte e morrer, né? Sobre a morte e morrer. Você quando pega sobre a morte e morrer, é a experiência dela junto a pacientes em estado terminal. E ela fez um trabalho maravilhoso, tá? Sem ter conotações espirituais. Ela começa assim. Só que começa a vir tanto relato do que essas pessoas estavam vendo no momento, gente querida chegando, que ela começa a se convencer.
E aí, o próximo livro dela, Roda da Vida, que é um dos outros livros dela, ela já começa a registrar essa mudança completamente na visão dela. Uma cientista, uma pessoa que, pô, estudiosa, ali, com tese de doutorado e tudo mais, trabalhando no sentido de que era uma coisa nobre, uma causa nobilíssima, né? Que era dar conforto ao paciente que estava para desencarnar, mas não no sentido assim de ajudar o espírito dele a partir. Não, era para dar esse conforto. E, no entanto, ela tem contato com tantas experiências de vida após a morte que ela muda a concepção dela. Aí, no próximo livro dela, já vem com essa visão mais voltada para o espiritual, porém, óbvio que ela não ia chegar lá no camarada que está desencarnando. Olha só, qual era a sua religião? Não é isso, Pois gente. Mas se a é. pessoa for tocar com você nesse assunto, você vai falar desse assunto. Se ela chegar para você e dizer assim, pô, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer comigo, aí sim você pode chegar a abraçá-la. Agora, se ela dizer assim, eu não acredito em nada, eu só quero ficar ao lado de alguém que você vai ficar ao lado dela e vai dar apoio a ela. Você não tem que convencer ela, não tem que salvar o espírito dela. Mas se ela chegar para você e te pedir esse tipo de ajuda espiritual, você vai dar essa ajuda espiritual. Mas é Pois é. interessante isso. Oi, Balu. Desculpa. Não, você falou do caso dessa Margarete, eu me lembrei também do Dr. Brian Weiss, Ah, sim, que, né, que também era um psiquiatra, neurologista, também bem cético, assim, totalmente alinhado aqui com aquele pensamento acadêmico, e ele foi tratar de uma moça que um colega pediu, o colega não estava Sim, dando conta, falou, trata ela pela hipnose, né? Ela tinha um pânico de água e uma coisa absurda. E aí ele começou a fazer regressão com ela, ela foi lembrando de coisas assim sem parar, a ponto de chegar a falar línguas que ela não conhecia, porque ela era uma enfermeira com ensino médio, ela não tinha nem tanta cultura, e ela, a ponto dela dizer coisas da vida pessoal, tipo o filho que a mulher perdeu, a esposa do Dr. Brian. E, bom, aí isso mudou completamente a a vida visão dele dele também. Ele começou, já escreveu não sei quantos foi, livros, ele foi ele totalmente começa como uma espiritualizado. situação totalmente diferente, né? E vai por esse caminho. Aliás, eu tenho É uma muito lindo, desconfiança, né? só para encerrar aqui, desculpa, Dani, a gente prolongou um pouquinho, mas é que o assunto ficou legal. Eu tenho uma desconfiança enorme que o Freud se deparou com isso, porque o Freud, ele estuda na escola de Charcot, no século XIX, na escola de Pierre Janet e na Salpêtrière, que era uma das clínicas famosas de Paris para tratamento de problemas neurológicos. A prática clínica em geral naquela época, para os distúrbios histéricos e também distúrbios em geral psicológicos, era a hipnose, usava-se muito a hipnose. De repente, o Freud para de usar a hipnose para fazer os tratamentos dele. Ele era ateu, ali, ferrenho, né? Apesar de ser judeu, era um judeu ateu. E, de repente, ele larga tudo. Uma hora para outra, ele abandona aquela. Eu tenho quase certeza. Ninguém me falou isso, não, tá, gente? Tenho quase certeza que ele entrou nessa questão do Brian Weiss, Eu também tenho essa impressão. porque ele tentou ir até a infância e passou da infância. Entendeu? Porque o Jung, ele quando vai conversar, o último diálogo dos dois, ele vai conversar, é maravilhosa essa parte aí. Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, Carl Gustav Jung. Ele conta o último encontro dele com o Freud quando eles brigaram e se separaram, porque o Freud dava muito essa ênfase, né, na sexualidade infantil. Tudo era para ele você tinha uma tara sexual por trás de tudo. O Jung não concordava com essa ideia. Ele dizia, não, tudo bem, tem influência sexual e tal, mas tem outras coisas também. Assim como Adler também não concordou, porque Adler foi mais para a questão do poder, né? E Jung pegou uma coisa mais ampla. Mas o bacana, no último encontro deles, o Jung fala assim, vai cair um livro dessa prateleira. Cara, daqui a pouco, tá ele conversando com Freud em frente à mesa, assim, os dois conversando, começa a cair um monte de livro das estantes do Freud. O Freud fica apavorado, ele não quer mais falar no assunto, não quer mais falar no assunto. Eles também acabaram encerrando o assunto, não se falaram mais, mas eles já estavam bem brigados. Ali era meio uma tentativa de reconciliação e tal, porque o Jung foi discípulo de Freud, né? Mas eu digo isso porque, né, me chama muita atenção essa questão dele ter abandonado a técnica da hipnose, que era uma técnica. Por que ele largou tão facilmente a técnica, quando todos os professores dele, todos
os mestres dele trabalharam bem a técnica hipnótica para esses casos, histerias Aí graves entrou o e tudo ego. mais. Hã? Aí entrou o ego. É, não sei, é difícil dizer, né? Mas eu tenho essa desconfiança. É só uma desconfiança, tá, gente? Melhor Só uma desconfiança. abandonar o negócio É, do que mas falar que eu estou errado. sentiu que quando chegou lá na outra personagem. É isso aí, Ana Maria. O assunto empolga. Bom, gente, vamos aqui dar uma parada, então.